Como seria se você soubesse desde sempre qual é a sua missão, qual é o seu destino neste plano? Imagine você nascendo dentro de uma sociedade tão evoluída, a ponto que quando você nascesse, todas as pessoas, os seus pais, os seus familiares, todas as pessoas que faziam parte da sua vida já soubessem qual seria o seu destino, a sua meta de vida. E desde cedo você seria direcionada, encaminhada para que você se transformasse com facilidade naquilo que você veio para fazer. Parece filme de extraterrestre, não é mesmo? E se eu disser a você que houve um período aqui no nosso plano em que existiu uma civilização tão avançada espiritualmente que eles tinham esse conhecimento, que eles realmente sabiam qual era o papel que cada um deveria desenvolver na sua vida. Há muito tempo, então eu gostaria de começar a contar uma história para vocês. Há muito tempo houve sim esta civilização. Eles tinham o conhecimento de tudo isso que eu pedi para você imaginar e muito mais. Era esta civilização as pessoas responsáveis para abrigar os 24 filhos de Melquisedeque. E a cada filho de Melquisedeque que encarnava neste plano terra, eles erguiam uma pedra para que se mantivessem a contagem. Eles são conhecidos por nunca terem entrado em conflitos de guerra, eles são conhecidos por terem desenvolvido a tapeçaria, por terem desenvolvido e aprimorado certas formas de escrita. Também existem registros que são conhecidos e vivenciados e visitados, aliás, no mundo todo. Você já deve saber de quem eu estou falando, não é mesmo? Eu estou me referindo aos druidas, um povo que erroneamente foi desclassificado por alguns como um povo somente místico, como um povo bruxo, pagão. Esta sociedade dos druidas, eles tinham um conhecimento muito grande, como eu já falei para vocês, e eles foram os responsáveis por, no tempo certo, abrigar Pedro, o apóstolo, Maria Madalena, esposa de Jesus, e os dois filhos de Jesus, Ibrahim e Yoshua. Nós não temos conhecimento de toda essa história porque os druidas foram massacrados, perseguidos e massacrados. Por quem? Por quem tinha interesse em contar uma história um pouquinho diferente para nós. Nós temos conhecimento de apenas uma parte em que interessava um grande grupo e o restante da história nós não soubemos. Imaginem vocês, pense comigo, será que se você tivesse um amigo seu, uma amiga sua, que fosse sequestrado, digamos, pelo Paraguai, e essa pessoa fosse arrancada aqui do Brasil, arrastada para o Paraguai, torturada e assassinada, você no final da sua vida sairia aqui do Brasil e iria morrer no Paraguai? Se a sua resposta é sim, então você é muito mais evoluído do que eu, porque a minha resposta pessoal de Diana, não. Eu não iria, eu não teria condições de sair daqui do Brasil e ir morrer, e ir reverenciar a casa que matou, que torturou e matou alguém que eu amava. Então, por que será que nos dizem que Pedro foi morrer em Roma? Será que é verdade? Será que nós estamos sabendo de toda essa história?
Eu psicografo e as informações que eu recebo em psicografia são totalmente diferentes. E durante muito tempo eu relutei em falar além daquilo que eu já falei no meu livro. Eu relutei em falar publicamente, abertamente sobre esse assunto, porque eu tinha consciência de que eu iria afrontar o conhecimento e a educação religiosa que eu recebi desde a minha infância, e eu imagino que você também recebeu essa educação na sua infância. Porém, em 2030, nós temos previsão de que novamente este ser de elevada frequência vibracional irá encarnar na Índia. E novamente ele virá como alguém que vai motivar os seres humanos, alguém que vai fazer desenvolver a fé, os movimentos de conexão com o grande Criador, assim como ele fez há 2020 anos atrás. Assim como naquela época havia um preparo para que a vinda dele fosse ancorada de forma correta, neste momento, pessoas com alguns conhecimentos específicos da sua maneira, da sua forma, estão ancorando 2030. Eu sou uma dessas pessoas que estou ancorando 2030, porque eu acredito de forma absoluta que a informação que me foi repassada de que Jesus irá sim encarnar em 2030 na Índia é verdadeira. Como eu estou ajudando? Da forma como eu sei, da forma como eu sinto que eu posso contribuir para que este momento aconteça e principalmente para que forças ocultas do pessoal lá de baixo que puxa carvão não interfiram negativamente, não impeçam que esta luz, que esta grande energia de Jesus, que é a pessoa que nós mais adoramos, venha e motive as pessoas a entenderem que aquilo tudo que nós estamos vivendo e construindo não é assim tão, como é que eu vou dizer, único, que nós podemos e devemos fazer mais, que nós temos capacidade de fazer mais, que nós trabalhamos 6 horas por dia e no restante do tempo nós podemos sim fazer algo a mais com a nossa existência. Quando nós avaliamos a espiritualidade, não a religiosidade, mas a espiritualidade desse ponto de vista, nós começamos a pensar fora da caixa. A minha proposta aqui hoje é convidar a você a pensar sobre a espiritualidade de uma forma fora da caixa, que você saia da caixa. Se você não acredita no que eu estou falando, se você acha que não tem informações o suficiente, se você acha que isso não é possível, se você acha que o que era para ser a espiritualidade já cumpriu a sua missão, eu respeito você. Mas se você acredita que existem movimentos acontecendo que talvez nunca foram vivenciados antes e que sim, tem alguma coisa de diferente. Todo este movimento, inclusive da pandemia, deve ter alguma explicação, alguma motivação diferente. Então fique comigo. Ao longo dos próximos dias nós vamos conversar muito sobre esse tema. Eu vou repassar a você as informações que eles têm me repassado há muitos anos e que agora é o momento de falar para você. Agora eu estou pronta e talvez as pessoas que precisem me ouvir também estejam prontas para ouvir e engajar nesta corrente, em fazer algo, em saber de algo, em se posicionar da forma correta dentro da sua vida. Este povo druida que eu estava falando no início do nosso vídeo, eles viviam isolados no norte da Escócia
E eles são considerados uma civilização, se você for procurar no Google, por exemplo, tem informações de que eles não dominavam a escrita, de que eles eram bruxos, de que eles viviam nas matas, mas a informação que eu recebo é um pouquinho diferente. Eles tinham escritas sim, e eles eram um povo tão pacato, tão evoluído, que reis de determinados pontos do mundo se dirigiam até o norte da Escócia para que se aconselhassem com os druidas. Existiam magos, existiam sábios, eles se referem aos magos como sábios, existiam sábios dentro do convívio daquele povo que detinham o conhecimento de curar doenças, que detinham o conhecimento da diplomacia, da política, não dessa política que nós conhecemos hoje. O que nós temos hoje não é política, é outra coisa. Não sei o que é, mas não é política. Lá eles detinham esta capacidade diplomática de equilibrar as pessoas. Eles não viviam para a guerra, diferentemente de todos os outros povos, das civilizações romanas, que era uma civilização em ascendência naquela época, de domínio, de invasão e domínio. Os druidas eles não se envolviam em invasões, em saques, em pilhagens e matanças. Eles tinham o poder, eles eram respeitados, eles tinham o poder de manter a soberania territorial dele através do conhecimento. Então você imagine, há 2000 e tantos anos atrás, mais de 2000 anos atrás, porque Jesus nasceu há 2020 anos, mas muito antes desta data, ainda antes de Cristo, já existia esta cultura, esta civilização, esta organização social que detinha o poder pelo conhecimento. Imagine que hoje, no mundo que nós estamos inseridos, não existe alguém, um país que detém a soberania pelo conhecimento. A prova disso são as milhares de bombas atômicas e os milhares de dólares investidos todos os anos em armamento bélico, por exemplo. A soberania hoje, em 2021, é defendida pelo armamento bélico e não pelo conhecimento. Lá atrás existia esta civilização tão forte, tão potente, tão desenvolvida intelectualmente que tinha este poder. Quando eles sabiam, eles tinham uma conexão direta com o espiritual, com o universo. Uma conexão que ao longo dos anos nós fomos perdendo. Nós nos empobrecemos a tal ponto que hoje, quando eu conto a história para você, você julga que isso é algo impossível. Tamanho o nosso empobrecimento espiritual, de conexão espiritual. Então, todas as vezes que um anjo, um filho de Melquisedeque, que é aquela estrutura energética que nós conhecemos como anjo, iria encarnar neste plano, eles faziam todo um preparativo, porque aquele anjo, houve uma época em que os anjos tinham corpos físicos, aquele anjo viria para trazer informações maiores do que somente aquilo que as pessoas normais daquela sociedade conseguiam atingir. Para cada anjo que encarnava, eles erguiam uma pedra. Você já deve ter ouvido falar das pedras de Karnak, não é mesmo? Pesquise. É por este motivo que existem aquele sítio megalítico com as pedras de Karnak. Este anjo vivia encarnado e ele trazia informações, conexões, ele ajudava as pessoas, a sociedade daquela época, a sociedade druida, a manter esta hegemonia, digamos assim, do conhecimento, através do conhecimento.
E toda vez que este corpo orgânico daquele anjo, que o corpo orgânico daquele anjo ia chegando ao fim, era construído um círculo de pedras e este corpo era depositado, este corpo físico era depositado dentro daquele círculo de pedras. Por isso que nós temos tantos círculos de pedra, Stonehenge, por exemplo, e tantos outros espalhados por todo o continente europeu. Porque dentro deste círculo depositava-se o corpo orgânico de um anjo que voltava para a espiritualidade. Nós perdemos esta conexão. Ao longo da cultura que Constantino inseriu no mundo, tudo foi considerado bruxaria, paganismo, todas as formas de conhecimento, de conexão direta com o divino, com a espiritualidade, foi severamente punida. O martelo das bruxas, o Maleus Maleficarum, não sei se é assim que pronuncia, mas é assim que está escrito em latim, é uma das formas de maior combate ao conhecimento, à conexão direta com o divino. E a partir de lá nós ficamos, a sociedade humana como um todo, em vários pontos do mundo, sociedades que vinham florescendo, incas, maias, que pereceram antes, mas muitas outras sociedades, muitas outras culturas que vinham florescendo, num crescendo muito interessante, simplesmente foram extintas, perseguidas, mortas, extintas. O conhecimento foi queimado e aquelas poucas pessoas que tinham o conhecimento prático desta conexão direta e pura, principalmente pura, ficaram quietos, porque o medo cala. E nós fomos nos empobrecendo, nos empobrecendo, nos empobrecendo, até o ponto da miséria humana atual que nós estamos vivenciando agora, que é única e exclusivamente a existência pelo materialismo. Nós mal rezamos um Pai Nosso, nós mal rezamos uma Ave Maria. Tem muita gente que eu converso, que são meus clientes de terapia, que não rezam, que não tem mais nenhuma forma de conexão ao divino. Algumas religiões, taoísmo, budismo, que eu adoro, ainda estão mantendo algumas conexões, meditações, informações que eles mantêm fechado ao grupo social que participa com eles. Então, esta é uma cultura que com certeza mantém uma conexão com a espiritualidade, segundo o ponto de vista deles, de uma forma mais direta. E nós aqui no Brasil? Nós aqui no sul do Brasil? O que nós estamos fazendo? De que forma você está se conectando com o seu divino? De que forma você está nutrindo a sua alma para que ela não fique ressecada, emagrecida, digamos assim? Porque a nutrição do nosso eu superior, da nossa alma, da nossa existência é através da conexão com o nosso divino, com Deus, com as entidades sagradas, com o universo, com a fonte do tudo eu não sei, mudam-se as nomenclaturas, mas basicamente a energia criadora e amorosa é a mesma. Percebam o quanto nós estamos distanciados e por esse motivo nós nascemos e nós não temos conhecimento nenhum sobre a nossa vida. Os nossos pais, eles imaginavam que nós deveríamos ser médicos, advogados, políticos, enfermeiros, dentistas. Eles também não tinham conhecimento, porque eles também foram direcionados daquela forma.
Eles também receberam a orientação dos avós, dos bisavós, dos tataravós e assim anteriormente para o materialismo. Porque já faz muito tempo que a cultura humana está direcionada única e exclusivamente ao materialismo ou à religiosidade cabresto. Lembrem que existia o voto cabresto aqui no Brasil durante o início de uma era política ali. Existia o voto cabresto, né? Sim, existe a religião cabresta, onde você só pode olhar até onde te é mostrado. Se te é mostrado 1 metro à frente, então você pode olhar. Agora, você não tem autorização por estas religiões cabrestos que tem por aí a olhar para o lado, para a direita, para a esquerda, um pouquinho à frente de 1 metro, um pouco para cima, um pouco para baixo, porque tudo é pecado, tudo é errado. E nós estamos condicionados, caminhando há centenas de anos condicionados. Nós não conseguimos sair de dentro da caixa e observar que tem alguma coisa errada, que a vida está muito sofrida, e falo isso não para motivar você para o seu vitimismo, não, de forma alguma, é apenas como constatação. A vida está extremamente sofrida, nós estamos trabalhando sem um propósito, sem compreender, milhares de pessoas vivendo sem amor, sem respeito, sem perspectiva futura, vivendo, trabalhando o seu dia pelo salário do dia 5 e mais nada. Se isso não é uma existência pobre, então eu não sei o que é. Se viver sem amor, sem saúde, sem perspectiva de crescimento, de evolução, se viver às cegas, com os olhos vendados, não é uma existência pobre, miserável, então eu não sei o que é. Quando nós entendemos que a religião cabresto fez isso conosco, e essa compreensão está num crescendo cada vez maior, tanto que existe uma pesquisa feita recentemente que nos mostra que as pessoas gostam sim da espiritualidade e não mais da religião, porque a espiritualidade nos permite viver aquilo que a conexão com a espiritualidade, aliás, direta com a espiritualidade, nos permite viver a real proposta da espiritualidade, que é viver ilimitadamente. É ter consciência sobre si, é ter consciência sobre as suas ações, sobre os seus atos e mesmo assim viver o ilimitado. A espiritualidade moderna é assim que eu vislumbro a espiritualidade moderna. Não ligada a um dogma, a um nome, seja Wicca, bruxaria, que é alguma coisa que eu adoro, porém eu acho que nós podemos ir muito mais além, que é o espiritismo, que eu adoro, mas que eu acho que podemos ir mais além, que é a angelologia, que eu estudo há muitos anos, mas que eu acho que podemos ir muito mais além. Algo que nos diz neste momento, que nos dá esta ilimitada conexão, do meu ponto de vista, é a física quântica, que reúne todo este conhecimento e nos eleva, nos oferece ferramentas para que nós possamos nos conectar. É claro que existem muitas ferramentas de conhecimento, de análise do ser humano como ser neste momento que se mantiveram. Existe uma ferramenta que se manteve escondida da perseguição, da queima, da destruição. A grande biblioteca lá atrás que foi queimada, ela detinha todos esses conhecimentos. Arrecadaram, angariaram, saquearam o conhecimento que existia nas diversas culturas, uniram todas em uma certa biblioteca e queimaram. Sério que pegou fogo ao acaso?
Sério que se hoje a humanidade faz coisas piores, naquela época só não queimariam um monte de papel que detinha a libertação das pessoas? E de lá para cá nós estamos pobres. Quando nós recebemos a oportunidade, essa oportunidade de nos dizer quem somos, o que devemos observar, o que viemos para fazer, isso nos liberta, porque nós podemos focar a nossa vida, porque nós podemos observar os pontos que são realmente relevantes na nossa vida. Eu observo em clínica, e eu trago muito o gancho da clínica porque é onde eu me construo enquanto ser humano, é onde eu me construo enquanto pessoa que observa e aprende muito com a humanidade, através da minha audição. Nós estamos, a maioria das pessoas vem com a reclamação do eu não sei o que fazer, do eu não tenho um propósito, do qual é o meu propósito. E quando você entende tudo isso, quando você tem uma ferramenta nas suas mãos e você diz, olha, leia aqui seu nome, sua data de nascimento, você tem este objetivo. Preste atenção nisso, preste atenção naquilo outro, porque nós temos uma tendência muito grande de entender aquilo que nos beneficia. Nós temos uma tendência a ler uma informação que faz uma análise comportamental, existencial sobre nós, e nós pegamos aquela informação e nós torcemos conforme a nossa necessidade. Nós, seres humanos, fizemos isso. Eu faço isso, você também deve fazer isso. Se já não fez, então em algum momento você vai fazer, em que você vai ler um texto que fala sobre você e você vai fazer uma leitura seletiva e você vai tirar só as partes em que beneficia você e o resto você simplesmente vai deletar. Isso não é crescimento, isso não é com desenvolvimento de consciência. Quando nós começamos a buscar algo, quando nós queremos nos entender, nós ouvimos falar a velha expansão de consciência. A boa e velha frase que nos diz a expansão de consciência. E é para isso que eu estou aqui, para auxiliar você, segundo aquilo que eu acredito, segundo aquilo que eu sei sobre o que é a expansão de consciência. Quando você entrar neste globo, nesta esfera, neste bolsão de frequência vibracional de expansão de consciência, você vai ter um salto quântico. Você está em um determinado patamar e quando você se permitir expandir a sua consciência, você dá um salto, literalmente. É assim que a física quântica nos permite. É assim que a física quântica nos eleva, nos expande e nos transporta para uma frequência de mais amor, de mais conhecimento, de mais saúde e de mais discernimento sobre a própria existência neste plano. Eu não quero neste momento entrar no mérito que está sendo um chavão assim muito batido em utilizar a física quântica para aumento de ganhos materiais. Porque se eu entrar com você no materialismo, então eu vou estar reforçando aquilo que já está nos deixando doente. Eu quero entrar com você, conversar sobre a física quântica, sobre todo este apanhado que começa lá nos druidas e que parece que não tem ligação, parece em um primeiro momento que as pontas não se ligam, mas se ligam conforme nós formos conversando e entendendo, nós vamos ver que
sim, se liga, tem ligação e tem uma forte ligação e uma ligação verdadeira que se manteve intacta, inclusive, eu quero conversar com você sobre este salto. Eu quero ensinar você a que você que está aí na sua casa, me assistindo do sofá, deitada na cama, no seu minuto de folga, seus filhos dormiram, seu marido está cuidando da vida dele e você teve uma meia horinha para assistir este vídeo, eu quero ajudar você a entender este assunto tabu, complexo e que ainda não está assim tão esclarecido, que se chama física quântica, para que você possa se desenvolver. É assim que a espiritualidade moderna, que se chama, que é a física quântica, que é a ciência da espiritualidade. O que é a física quântica? É a ciência da espiritualidade moderna. Nos oferece esta conexão ilimitada, aonde eu utilizo as minhas capacidades, aonde eu utilizo o meu potencial, aonde eu me desperto. Foi-se a época em que eu tinha que pegar o ônibus e fazer 100 quilômetros e esperar 18 horas na fila para alguém fazer isso e me despertar existencialmente. A internet, os aplicativos, essa era moderna nos permite este desenvolvimento. E é isso que eu venho trabalhando há muito tempo em consultório, em clínica, é isso que eu venho trabalhando há muito tempo em cursos presenciais. Muito provavelmente você já participou de algum curso presencial onde eu te trazia esta pegada muito forte da física quântica, que é a ciência da espiritualidade. E agora eu estou dando um passo a mais, porque eu acho que eu tenho a minha missão, porque eu tenho certeza que a minha missão é despertar 1 milhão de pessoas neste plano. É uma meta bastante grande, mas se eles disseram para mim que eu devo fazer isto, eu farei, porque senão eu permanecerei no materialismo. E eu não quero morrer e levar para a minha próxima vida zero bagagem. Quando eu fico só no materialismo, eu não construo nada de mim para mim mesma na próxima encarnação. E é por isso que eu estou aqui, firme, forte neste projeto de despertar 1 milhão de pessoas. Vem comigo, vem para o meu clã. Eu tenho certeza que juntos nós vamos poder despertar e construir muitas coisas boas, inclusive um ancoramento sólido para 2030, para receber esta grande luz linda, maravilhosa e que vai tocar novamente o coração de todos nós seres humanos. Muito obrigada pela oportunidade.